Ah, moleque, acabei de comprar uma memória baratinha aqui no AliExpress e vou testar no meu kitzinho. Vamos ver se ela funciona. Caramba, mano, essa memória só dá tela azul. Meu computador não para de travar, que saco. Ah, desisto desse kitzinho, dessa memória lixo. Vou jogar tudo fora. Fala, galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos falar aí um pouco sobre memória, né? Sua memória RAM DDR3, DDR4 e também DDR5. O porquê acontece essas incompatibilidades aí, né, com os kits das plataformas, né? Tanto AMD quanto Intel, né? No caso dos nossos kits Xeons. Vamos falar um pouco aí sobre as memórias, né? Os tipos de memórias, como você pode escolher a sua memória e também vamos analisar aí alguns anúncios, né, de memórias e identificar se essa memória serve ou não serve na minha plataforma, né, no meu PC gamer aí que eu estou montando. Mas é claro, antes de mais nada, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Galera, é muito importante que você faça um comentário nesse vídeo e dê o curtir, né, para melhorar o engajamento do canal, tá? Eu conto com o apoio de todos vocês, beleza? Bom, a escolha da memória RAM para o seu sistema é muito importante, e especialmente quando nós escolhemos uma memória em plataformas x99, AM4 ou Intel, podem existir diversas incompatibilidades entre essas plataformas. E essa com certeza é uma das etapas mais importantes aí que vão garantir a estabilidade e a performance geral do seu sistema. No vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre memórias, né, os tipos de memória, sobre possíveis incompatibilidades e também vamos analisar aí alguns anúncios de memórias juntos. Vamos falar também sobre as memórias ECC e a sua importância aí, né, quando se trata de dados aí, né, dados confiáveis, né, sistemas críticos que você não pode perder os dados. Bom, e vamos começar justamente falando sobre as memórias ECC. O que são essas memórias ECC? Essas memórias foram projetadas aí para detectar e corrigir erros de dados que ocorrem durante o processamento do computador. Por isso, elas são ideais aí para servidores e sistemas que exigem aí uma alta confiabilidade. Ao contrário das memórias comuns, que podem apresentar falhas nos dados, né, a famosa tela azul, as memórias ECC já prezam pela integridade dos dados e corrigem aí automaticamente possíveis erros, o que oferece aí uma maior segurança. Os benefícios de você utilizar a memória ECC é com certeza a confiabilidade, né, que aumenta, especialmente se você está montando um PC aí para servidor ou uma workstation, onde você não pode perder seus dados de jeito nenhum. Ela reduz aí os travamentos e erros do computador como um todo, e o que é essencial aí no ambiente de trabalho, né? Como edição de vídeo ou renderizações 3D, e também geralmente tem uma maior longevidade aí em plataformas que são mais exigentes, né? São mais confiáveis em plataformas do tipo Xeon. As memórias ECC também tem um problema aí para quem quer jogar, né, com elas, que a latência é maior, né, do que as memórias no comuns, porque eles têm um registrador aí, né, que vai vendo bit por bit se o bit está com defeito ou não, né? Ele só deixa passar os bits que não estão com defeitos. E esta checagem aí, né, falando de maneira bem simplificada, essa checagem aí, né, demora um tempo. Então, a latência dessas memórias acaba sendo maior. Então, se você quer montar um computador aí para jogos com memórias ECC, já fique sabendo disso, que a latência dessas memórias é muito maior do que as memórias comuns de desktop, beleza? Então você não vai conseguir ter um desempenho aí tão rápido, né, como uma memória de desktop. Bom, e como eu faço para optar aí por uma memória X, Y ou Z? É bem simples, galera. Quando você fala de memória, você quer ter sempre uma uniformidade nas memórias. O que é isso? Nós temos que sempre escolher memórias com a mesma frequência, se possível no mesmo lote, da mesma marca, B-side ou A-side, ou seja, que tenha as mesmas composições de módulos aí, né, na plaquinha da memória. E também temos que ver memórias que tenham o mesmo chip, né, ou seja, um chip Hynix, um chip Samsung ou um chip Micron. Isso vai fazer com que você diminua aí as instabilidades, né, possíveis instabilidades ou defeitos ou erros aí que podem acontecer com o seu kit, né? Seja seu kit AMD, seja seu kit Intel, seja seu kit Intel Xeon. Então evite aí escolher memórias diferentes, né? Quando você for comprar as memórias, sempre compre memórias iguais, né? E com lotes iguais. Evite também aí falando de kit Xeon, tá? Que o kit Xeon tem suas peculiaridades, né? Não adianta.
Evite memórias aí com RGB, com frufru, né? Mas aí depende muito dos chips, né, que eles colocaram nessas placas de memórias, né? Porém, é o que eu tenho visto muito, né? Essas memórias aí com mais frufrus, né? Eu não sei que tipos de memórias que eles montam, né? Que chips eles montam, mas geralmente elas acabam dando aí mais instabilidade no sistema, né? Por isso, antes de comprar uma memória com LED, com RGB para o seu Xeon, dê uma boa pesquisada para ver se essa memória aí funciona. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre memórias recondicionadas, né? E aqui nós vamos entrar diretamente nas memórias, no caso da Killzr. Aquela Killzr que é a mais famosa aí nos kits Xeons, né? O que acontece, galera, com essas memórias Killzr? Por que elas são tão baratas? E também outras memórias aí do AliExpress, né? Por que elas são tão baratas? Porque essas memórias, galera, elas são usadas, tá? Tanto os chips, né, suas DRAMs, quanto seus buffers, né? São todos usados aí. Eles retiram aí essas memórias e buffers de outras placas, né? E reutilizam essas memórias aí nessas placas novas, né? Eles fabricam as placas novas e recondicionam todas essas peças, reutilizando peças antigas em placas novas. Por isso que essas memórias da Killzr e entre outras acabam sendo mais baratas, né? Porque são peças antigas, né? São peças usadas, que têm os seus chips aí recondicionados. Ou seja, as memórias elas passam aí por um processo de montagem, né? Com PCBs novas, com componentes discretos aí novos, né? Como resistores, capacitores, e eles reutilizam aí as DRAM, né, que são os principais, e também os buffers, né, os registradores buffers. Então, por isso que essas memórias da Killzr, entre outras, são tão baratas. Bom, eu acredito que as memórias da Kida e da Machinist também sofrem com a mesma coisa, né? Também aí são memórias de chips reutilizados, né? São memórias recondicionadas. Isso que fique bem claro para todos aí, né? Bom, mas ainda assim, galera, eu mesmo tenho eu tenho 5 chips aí de memória Killzr e nenhum desses chips me deu defeito. Eu tenho um servidorzinho, né, montado com memórias Killzr e tenho 2 desktops também com Killzr. E, sei lá, eu tenho esse servidor há 1 ano e pouco e esses desktops também. Esses desktops eu montei no começo do ano e todos com essas memórias Killzr, né? A memória mais basicona da Killzr, aquela que não é a low profile, aquela que tem um dissipador um pouquinho mais feio, preto, né? E todas essas memórias ainda estão funcionando. E sim, elas são usadas. Inclusive tem uma delas aí que as memórias estão amareladas, tá? Porque eu tirei o dissipador e verifiquei isso. Então já fique sabendo aí que as memórias da Killzr são usadas, tá? Mas isso acontece, acho que em todas as marcas baratinhas aí do AliExpress. Bom, já falamos aí das memórias da Killzr, né? Dessas marcas que reutilizam as memórias, né? Enfim, vamos falar aí um pouquinho sobre outras memórias, né? No caso de memórias da Asgard, né, galera? As memórias da Asgard são boas, tá? Só que elas podem apresentar incompatibilidades aí nos X99, né, nos Xeons. E, claro, verifique aí sempre se elas usam chip Hynix ou Samsung, né? Mas geralmente as memórias da Asgard são muito boas, né? Incluindo aí com plataformas AMD, né? Elas rodam muito bem aí nas plataformas AMD, essas memórias da Asgard. Aí não tem tanto um problema assim com memórias que tem RGB ou não tem RGB. Essas memórias da Asgard geralmente funcionam bem aí nas plataformas da AMD. As memórias da Glowey, eu também não sei se essas memórias são usadas, né, galera? Pode ser que sim, mas elas também funcionam bem aí nas plataformas AMD, tá? Já nas plataformas do Xeon, né, do X99, ela pode ter algumas incompatibilidades, né? Então, se você for comprar uma memória da Glowey para X99, dê uma pesquisada muito bem sobre essa memória que você está querendo comprar, né? Especificamente o modelo que você está querendo comprar, pois nas placas-mães X99 ela provoca incompatibilidade sim, tá? Você pode ter travamentos aí, telas azuis no seu sistema ou até mesmo o seu sistema não ligar. Então tome muito cuidado. Minha experiência com as memórias da Netac é que, pelo menos a Netac Shadow, né, que é aquele modelinho que não tem o RGB, ela funciona bem nos kits Xeons, tá? Na plataforma X99. Mas aqui, né, cabe você analisar esse tipo de memória, né, analisar a descrição dos vídeos, né, analisar a descrição da loja aí para ver se a memória que você está escolhendo realmente funciona com o seu sistema. Sempre analise isso. Memórias da XPG também são boas, tá, galera? Eu tenho a memória de XPG. E elas funcionam muito bem nos kits Ryzen, né, na plataforma AMD. É uma memória confiável aí para diversas plataformas. Memórias da Juhor. Essas memórias da Juhor, galera, eu acho que existem memórias usadas também, pois eu tenho uma memória da Juhor aqui que o chip está um pouquinho estranho, né?
A coloração do chip tá meio esquisita e eu suspeito que ela é usada, tá? Mas aí, no caso, é a memória da Juhur da mais barata. Agora, se você for pegar as memórias da Juhur mais novas, né, tipo mais caras, geralmente elas são novas. E elas funcionam bem também aí na plataforma AMD, né, com os Ryzen, mas já ouvi relatos de pessoas que têm experiências ruins aí, né, com essa memória em kits Intel mais novos, né, onde essa memória não funcionou perfeitamente, onde teve incompatibilidades aí, né, incluindo aí com o perfil XMP. Então, tome cuidado aí com essas memórias Juhur e analise bem essas memórias antes de fazer uma compra, né, se tiver alguma memória aí com preço atrativo, analise bem o perfil, né, a loja, né? Analise bem o anúncio desta memória. Outro tipo de memória aí chinesinha, né, que eu já comprei, são aquelas memórias da ZADAC. Essas memórias da ZADAC, elas têm memória Samsung, tá? Geralmente vem com memória Samsung, com lado BiDi, e funcionam muito bem aí nos kits AMD, né? Os Ryzen 3600 com 5800X, ela funciona muito bem nos kits AMD. Então, lembrando, galera, de todas essas memórias, lembre-se sempre aí, né, da importância de você sempre usar memórias da mesma marca e do mesmo lote. Então sempre opte aí por memórias, né, com módulos, se possível, com módulos do mesmo lote e mesma fabricação, com chips de memória Hynix ou Samsung. E garanta que todos os módulos aí tenham um lado, né, correlato, né, com a mesma composição, seja lá do size A ou size B. Evite também de comprar memórias, galera, que tenha uma frequência muito alta, né? Se a sua placa-mãe não tem essa compatibilidade, evite isso, tá? Está certo que se você comprar uma memória de 3.200 MHz, 3.600 MHz para um kit aí que tem a sua limitação em 2.600 MHz, a sua memória vai trabalhar limitada, não vai acontecer nada. Só que eu não gosto de fazer isso, tá, galera? Antigamente, se você comprava aí memórias que tinham uma frequência muito alta, né, para a placa-mãe, até queimava a placa-mãe. Então eu já trago essa experiência já antiga, né? Eu trago essas boas práticas antigas e eu evito sempre de comprar memórias aí com uma frequência muito alta, né, para a limitação do seu setup, né? Então, se você está montando um setup com kit Xeon, para que você vai comprar uma memória com uma frequência tão alta, sendo que a grande parte dos kits Xeons tem uma limitação aí de 2.600 MHz, 2.400 MHz ou megatransfers. Não faz sentido você comprar uma memória de 3.200 megatransfers, né? Então, pelo menos eu evito comprar memórias com uma frequência muito compatível uma da outra, tá? Agora, se você quiser fazer overclock, fazer esse tipo de coisa, como eu não sou adepto de overclock, eu não sou a melhor pessoa aí para falar para você qual a melhor memória, né? Qual que é o melhor chip aí para você tirar, né? Extrair o máximo aí de desempenho, pois eu nunca fui adepto de fazer overclock, tá? Isso estou falando com sinceridade. Agora, se você quer memórias com desempenho alto, verifique sempre aí, né, os chips da memória, que chip que vem na memória, se são chips de marcas boas, né? Se elas têm uma latência baixa, né? Verifique a latência das memórias. Verifique os megatransfers da memória, né? Os megahertz. Mas basicamente é assim: quanto menor a latência, né, galera? E maior o megatransfer, melhor o megahertz, mais desempenho vai ter essa memória. Então sempre verifique as latências, né? A primeira latência, a segunda latência, a terceira latência. E veja se compensa também você comprar esse tipo de memória, né? Memórias no caso de DDR5, essa parte de frequência, de latência, não é tão notável assim, né? Você não consegue verificar assim nitidamente como memórias da DDR4, né? Não faz tanta diferença assim como nas memórias da DDR4. Se você for montar um kit novo, você pode se preocupar sim com esse tipo de coisa, mas não faz tanta diferença perceptível como fazia antigamente. Bom, galera, vamos analisar aí agora algumas memórias juntos, né? Se você quiser comprar alguma dessas memórias, eu vou deixar o link de todas elas aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, né? Vamos analisar aqui as memórias, ó. Aqui eu peguei uma memória da Kislr, né? Que se trata daquelas memórias baratinhas, né? Que são memórias reutilizadas. Aqui nós podemos ver, né? Memória DDR4 de 8 GB de 2.666 megatransfers, beleza?
se a gente quiser montar um kitzinho aí, ó, por exemplo, vou pegar aqui esse kitzinho, ó, esse processador E5-2697V3, ó, ele tem uma limitação, ó, de memórias até 2133 megatransfers. Então, logo ele não vai funcionar bem aí com memórias que tem uma frequência aí maior, né? Só que como essas memórias da Kizzy já são de 2666, vamos acabar pegando ela, né? É mais baratinha e ela vai funcionar bem aí nos íons, né? A diferença de preço é pequena, né? Entre uma de 2666 e de 3200, mas ainda ela existe, né? É de R$5 aí. Mas, enfim, se você vai montar um kitzinho, opte por essas memórias assim, né? Da Kizzy, que elas funcionam muito bem. E com 2666 megatransfers. Bom, vamos olhar aqui nos detalhes da memória e vamos ver aqui o que ela fala, né? Com o que ela é compatível, né? Aqui, ó. Essa memória é uma memória DDR4 de desktop, né? Ela fala aí que tem dissipadores de calor, né? Que ajudam no desempenho da dissipação do calor, né? Que ela tem capacidade para fazer overclock. Mas olha que interessante, ó. As memórias DDR4 de 8 GB ou de 6 GB não podem funcionar com os Ryzen, ó, 4500, 5500 e também com o Ryzen da série G, ou seja, processadores que tenham o vídeo integrado. Por favor, verifique se o produto é compatível antes de comprar. Muito obrigado. Então, aqui o vendedor já está falando que essa memória não é compatível com Ryzens e com os processadores Ryzen IG, né, que tem o vídeo integrado. Então, para que você vai comprar essa memória para um processador integrado Ryzen? Não faz sentido, galera. Então, o negócio é você sempre pegar aqui e dar uma olhadinha aqui na descrição do anúncio, que os vendedores já deixam aqui a compatibilidade dessas memórias, certo? Então, não tem como você errar. É gastar um pouquinho do seu tempo aí, né? E verificar esse tipo de coisa. Ó, se você quer ver a latência da memória, também eles deixam aqui, ó, latência, ó. CL22, no caso das de 3.200 MHz, CL19, no caso das 2.665 MHz. Ela não é ECC, ou seja, ela não é memória de servidor. Elas usam chips originais, ó. Elas falam aqui, ó, os chips que eles usam nesta memória. Então, se você perder um pouquinho do tempo da sua vida aí e verificar esse tipo de coisa, você já vai evitar muita dor de cabeça aí, né? No caso de compatibilidades, telas azuis e entre outros. Aí depois, não diga que eu não avisei aí, você vem reclamar aí, falar, pedir ajuda para os outros na internet, falando que seu kitzinho não está funcionando direito, está dando tela azul. É porque você não comprou a memória compatível para o seu kitzinho. Então, sempre analise os anúncios que tem no AliExpress antes de sair comprando, beleza? Vamos pegar outra memória da Kizzy aqui, ó. No caso, uma memória low profile, ó, que tem o dissipador aqui mais fininho, né? Que é bom para você usar naqueles kits com o cooler low profile, né? Em placas-mães aí mais enxutas, onde você não tem espaço direito aí para colocar o cooler low profile, né? Essas memórias são boas porque vem com esses dissipadores aí low profile, baixinhos. E ó, aqui a gente já encontra também memórias DDR3, ó. E tudo que eu falei sobre as memórias DDR4 também serve para DDR3. No caso das limitações de megatransfer, de frequências, né? E também, né, de memórias escolher memórias com o mesmo lote, mesma fabricação, mesma marca, etc. Tudo funciona para as memórias DDR3. Então podemos ver aí o preço bem atrativo, né, dessas memórias Kizzy, ó, DDR4, né? Se a gente pegar aqui, ó, duas memórias DDR 16 GB, ó, é um preço muito bom, né? E eu acho que para kitzinho aí, que eu não vejo assim, kitzinho você pode jogar com ele, mas eu gosto do kitzinho para trabalhar, né? Então eu prefiro sempre pegar essas memórias com uma densidade maior aí, né? Com 16 GB, com 32 GB, se possível. Colocar a maior quantidade possível de memória aí no equipamento, né? Enfim, mesmo uma memória de 16 GB aí, ó, ela é baratinha, ó, R$117, ó. Mas o imposto vai dar uns 160. É um preço muito bom, né? Agora vamos analisar aqui a descrição dessa memória. Vamos ver o que está falando. Ah, ele fala que é um produto que suporta tanto o DDR3 quanto o DDR4, né? Podemos ver isso no anúncio, né? Que tem os dois anúncios dessas memórias. Capacidades variáveis, beleza. Frequências variáveis. Ele fala que não é um produto não ETC, né? Ou seja, é um produto que foi testado e tem alta qualidade e confiabilidade. É isso que diz no anúncio, né? Enfim, aqui nós podemos ver aqui as latências dessas memórias, né? Quais são as respectivas latências dos megatransfers, né? Aqui fala os chips que são utilizados nessas memórias, né? Acho que é o PIDA, Micron, né?
Hynix. Que mais de interessante que tem aqui, ó. Ó aqui, galera, ó. A memória da DDR4 de 8 GB, 16 GB pode não funcionar com Ryzen 4500, 5500, 5600 e Ryzen série G. Por favor, verifique antes de comprar se seu produto é compatível. Muito obrigado. Ou seja, galera, outro anúncio que os caras colocam aqui que essas memórias Kingston não podem não funcionar aí com a plataforma AMD. Olha, eu tenho aqui, eu já testei e até funciona, mas se o vendedor coloca isso no anúncio, evite comprar memórias Kingston para a plataforma AMD, beleza? Evitando aí possíveis incompatibilidades. Agora vamos partir para outra memória da Kingston, né? Que já é uma memória de servidor, né? Memória ECC, né, galera? Então, são aquelas memórias aí que tem a proteção contra a falha de dados, né? São memórias aí mais confiáveis nessa questão de gerenciar os dados. E podemos ver que temos memórias de 8 GB, 16 GB, 32 GB. Aqui, se você quiser comprar uma memória desse tipo, verifique se sua placa-mãe dá suporte a esse tipo de memória, tá? Porque tem placas-mães x99 que não tem suporte à memória SCC, né? Mesmo o chipset dando suporte, aí o processador dando suporte, às vezes tem placa-mães que não tem esse suporte, né? Então verifique se sua placa-mãe tem suporte a memórias SCC, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no detalhe, né? Ó, esse tipo de memória RAM é somente usado em servidores x99. Ou seja, você não pode usar em desktops. Por favor, confirme isso antes de você pedir, né? Ou antes de você comprar essa memória. Então, galera, é muito simples, né? Se você analisar aqui já o perfil da loja, você já vai ver se a memória tem incompatibilidade ou não. Você não precisa esperar a memória chegar aí na sua casa ou ficar vendo o review na internet. Pô, o próprio vendedor já bota aqui que não funciona. Então não tem erro. É só você seguir aqui, só você seguir essas pequenas instruções que você não vai ter problema algum aí com o seu computador, beleza? Bom, vamos passar aqui para a memória da Gloway agora, ó. Memória bacaninha, ó, dissipador bonito, né? Memória branca, ó. Kits de 3.200 e 3.600 megatransfers aqui, né? 2 kits de 8 GB. Tá um preço legal também, ó. Preço bem bacaninha mesmo. Vamos ver o que o vendedor fala aqui no anúncio. Ó, para todas as placas-mãe X79 e X99, pode não caber. Então você pode verificar aqui que ela tem algumas incompatibilidades, né, galera? Aqui, ó, com X99, né? Tem que ver aqui incompatibilidades com frequências, ó. Que não estão usando o padrão GTEC, como o padrão XMP. Verificar se sua placa-mãe suporta aí, né, XMP. Então você tem que verificar sempre aí o que o vendedor está falando sobre essa memória antes de você sair comprando a mesma, tá? Mas aqui fala, aqui, ó, ele usa chip Hynix, usa chip Micron, fala aqui a latência, né, que é ali 18, 22, 22. Então ele dá diversas especificações aí na loja, né, na loja da memória. Essas memórias da Gloway. Ó, e já vamos passar aqui para uma memória que tem RGB, né, que ela é mais cara, ó. 3.200 MHz, mas está 300 e poucos reais. Vamos ver nos detalhes aqui, ó. Ela fala que não suporta X99 nem X79, né? E dá aquele alerta aí sobre o XMP, né? Das placas-mães. Se sua placa-mãe aí, seu processador não suportarem o padrão de mudança, né? A memória só vai funcionar até 2.666 MHz. Agora vamos partir para a memória da Juhor, né? Vamos ver o que fala sobre as memórias da Juhor aqui nos detalhes. Aqui, galera, ó. Este link não suporta placa-mães série X99 e X79, ou seja, essa memória já vai ser incompatível aí com os íons. Aqui ele fala um pouco sobre o XMP 2.0, né? E aqui dá para analisar o resto das coisas, né? Qual que é o CL, né? Que latência que vem essa memória, qual o chip de memória que vem nele, né? Se é Samsung, se é Hynix. Dá pra gente analisar todas essas coisas aqui no anúncio. Aí temos uma outra memória da Juhor aqui que é um pouco mais cara, né? Que, ó, ela tem uma latência menor, né? Ela é CL16, ó. Por isso ela é um pouquinho mais cara que a outra, né? E vem com esses biricuti, com esse desenho aqui no dissipador, né? Esses rentais aí. Então essa memória aí é pra quem é rentaizeiro aí, quem é otaku. Já ganha FPS aí, né? Você já vai ganhar FPS aí, né? Só porque tem o desenho da bonequinha. Enfim, aí vamos analisar aqui essa memória, né, nos detalhes. Aqui, ó, ela não suporta em Xeon, né, X99, X79. Entre em contato antes de fazer pedido. Então é mais uma memória aí que é para Ryzen, né, galera? Ele vai funcionar melhor nos Ryzens aí.
Em Xeons ela vai ter incompatibilidade. Inclusive a galera tá usando em outros kits, ó. Estão usando em Xeons aqui nas fotos. O cara tá usando um Xeon aqui. Bom, então o que a gente pode ver aí é que ela pode trazer alguma incompatibilidade aí com os Xeons, né? Então já fique sabendo. Mas eu acho que ela funciona no Xeon sim, tá? Enfim. Agora vamos ver memórias da Asgard aqui, né? Que eu já indico mais para os Ryzen, né, esse mesmo tipo de memória. Se a gente for aqui em detalhes, vamos ver o que está falando nos detalhes. Ó, ele fala sempre do padrão aí XMP, né? Se o produto aí tem uma frequência maior, 3000 megatransfer, e não utilizando o padrão GDEC, né? Para você verificar se sua placa-mãe suporta aí o XMP. Pois se a placa-mãe e o processador não suportarem essa mudança, né, a memória só vai funcionar em 2.600 megatransfers ou 2.400 megatransfers. E aqui fala para você não misturar a memória, né? Aquela mesma coisa que eu falei, né? Para você fazer dual channel, quad channel, aquela mesma coisinha. Aí nós podemos ver a latência dessa memória, que é um pouquinho menor, né? CL16. Ela tem 3.200 megatransfers. Tá, blá 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 blá. Aqui um carinha falando que ela funciona no Xeon, ó. Ele já usou com Xeon. E realmente, ó, aqui na descrição não fala nada que ela não funciona com Xeon, viu? Essas memórias da Asgard. Mas, assim, por experiência própria, eu indicaria você não usar no Xeon. Use memórias de outras marcas aí. Pois pode sim gerar alguma incompatibilidade nos kits Xeons. Ó, que legal aqui, ó. Eles já têm chip da Samsung, ó. Essas memórias da Asgard. Então, realmente, essas memórias aqui são muito boas. A Asgard é uma memória muito boa mesmo. É uma das melhores marcas aí do AliExpress, na minha opinião. E aqui temos uma outra memória da Asgard, né? Ó, e ela fala aqui, ó, usa chips selecionadas, né? Então, tipo, tem chips aí com pedigree, né? Chips bons, são chips selecionados. Tem o heatsink aí de alta performance, né? Tem RGB, né? Que vai te dar mais FPS aí, né? Automaticamente. E tem suporte ao XMP 2.0, né? Só que são memórias mais caras, né? Como podemos ver aqui, né? Dois bancos de memória aí de 16 GB, vai sair quase R$700 aí. Mas é uma memória bem top, né? Você vê que é uma memória diferenciada. Ó, essa aqui já fala que ela não funciona, ó. Pode não caber em X79, X99. É o que eu falei, né, galera? Essa memória é Asgard, né? Então ela pode ter alguma incompatibilidade aí com os Xeons. Então, se você vai montar um kit Xeon, não compre memórias da Asgard. Se você não quiser ter nenhuma dor de cabeça, né? Aí aqui ela fala sobre o dissipador, que ela suporta XMP 2.0, entre outras coisas aí, né, galera? Bom, galera, então é isso, né? Neste vídeo a gente analisou um pouco as memórias, né? Os tipos de memória. Eu analisei com vocês aí algumas lojas, né? Os detalhes, né, dessas memórias nas lojas, valores, frequências. Eu fiz um resumão aí bem legal sobre a memória que você pode utilizar aí, que você pode escolher para o seu computador. Eu espero que eu tenha tirado aí algumas dúvidas de vocês, né, que estão montando o computador pela primeira vez aí, né, e não sabem absolutamente nada sobre memória. Mas é claro, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, não esqueçam de deixar aí no campo dos comentários, beleza? Se vocês querem falar também sobre algo que eu esqueci, né, que isso acontece, né, eu posso acabar esquecendo alguma informação importante aí no meio do caminho, né, mas eu sempre tento deixar vocês, assim, a parte das principais dados, né, sobre o assunto. Mas se você quiser me ajudar e ajudar a comunidade, não deixe de escrever aí se eu esqueci alguma coisa, beleza? Lembrando a todos que nós temos uma comunidade no Discord. Se você quer bater papo sobre hardware, videogame ou eletrônica, o link está na descrição do vídeo. Temos também um grupo de promoções no Telegram. Se você gosta de promoções aí, né, obter descontos nas suas peças de hardware, videogame ou eletrônica, eu vou deixar passando o link aqui na descrição do vídeo e também no QR Code acima. Agora, não posso deixar de indicar para vocês duas playlists aí de vídeos para vocês continuarem assistindo aqui no meu canal, né? A playlist que vai estar passando à esquerda é uma playlist que eu falo sobre Xeon, né? Eu falo sobre várias coisas aí de Xeon, né? Se você não entende nada sobre o Xeon, eu garanto que se você assistir esses vídeos, você vai sair aí sabendo absolutamente tudo do Xeon. Você vai sair aí um craque de bola, né? E esta lista vai estar passando aí à esquerda do vídeo. Agora, se você quer aprender aí mais sobre o Ryzen, né? Montar um computador com Ryzen, eu estou fazendo uma outra playlist também só sobre kit Ryzen. Nela estou fazendo vários vídeos aí sobre o Ryzen que também estão bem legais. Então, se você quer montar um computador gamer aí com Ryzen,
não deixe de assistir essa playlist que eu vou estar deixando passar aí à direita do vídeo. E agora, para a tristeza da nossa audiência e para a felicidade da nossa concorrência, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!